Olá, gente. Eu sou o professor André Barroso da Veiga e eu quero compartilhar com vocês hoje aqui um material que é o Manual de Produção Audiovisual. É um material que eu desenvolvi pela Lei Paulo Gustavo e via projeto Didática Audiovisual, foi o nome do projeto aprovado, mas esse aqui é o produto Manual Básico de Produção Audiovisual. Tá? É um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal. Eu, André Barroso da Veiga, sou autor, designer, pesquisador e ministrante das oficinas nesse projeto. André Andrade Rocha, produtora cultural, e Ulisses Malansky Sequinel é o ilustrador. Quero deixar os agradecimentos ao Colégio Estadual do Paraná, ao Unespar, principalmente na figura da Solange Straub Stex, que foi a minha orientadora no mestrado, e esse projeto é um desdobramento dessa minha pesquisa no mestrado em Cinema e Educação, e agora ela é a coordenadora do programa de mestrado em artes, que fez uma ponte para a gente também, para acontecer também as oficinas na universidade. Aos colegas que trabalharam comigo e à Fundação Cultural de Curitiba. Esse material aqui, ele faz, né, eu faço uma introdução, vou dar uma passada geral por ele, né, mas ele faz uma introdução, uma breve história do audiovisual. Eu vou tentar pensar um pouco linguagem audiovisual, para a gente pensar composição de imagem, planos e enquadramentos, som e áudio, captação e produção sonora. Produção audiovisual, etapas, planilhas e protocolos, gestão de projetos audiovisuais, funções, direitos autorais, direito de imagem, produção de projeto cultural e lei de incentivo, formatação de projeto cultural. E as referências? As referências estão aqui colocadas tanto para apontar a base teórica que eu utilizei para construir esse material, mas também para que seja uma continuidade, né? Isso aqui é um manual básico de produção audiovisual e a minha ideia é que ele seja um disparador, né? Para buscar novos conhecimentos, e as referências, é claro, já são um bom começo. Aqui, como introdução, só para pensar também que esse projeto, como eu disse, ele é um desdobramento da minha pesquisa no mestrado, e a minha pesquisa no mestrado é um desdobramento da minha prática docente, né? Eu sou um professor de artes do Colégio Estadual do Paraná, né, né, na educação no estado do Paraná, na educação pública no estado do Paraná, e trabalhando com cinema e educação, com cinema em sala de aula. E essa prática desdobrou, então, numa pesquisa e agora também desdobra nesse material. Eu tenho uma intenção de que esse material seja utilizado em sala de aula, né? Então, qual que é o público desse daqui? É um público, tanto os estudantes, mas talvez principalmente professores que possam, né, disseminar esse material tanto em suas aulas quanto com seus colegas também, tá? Aqui, então, eu começo com uma breve história, pensando desde os primórdios da construção de imagem, né, pela humanidade, mas pensando a evolução tecnológica, né? Então, o cinema é uma evolução tecnológica da tecnologia fotográfica, né? E a gente tem, até chegar hoje, na tecnologia digital de produção e circulação de imagem, né? Não foi pouca coisa, né, gente? E aqui não são em duas pequenas páginas que isso vai esgotar, mas eu quero despertar um pouco essa ideia da gente pensar que é uma construção histórica, né, que nada aqui caiu assim, já está pronto, né, e que, muito pelo contrário, é fruto de muito trabalho e acúmulo de conhecimentos da humanidade, né. E eu vou tentar pensar aqui um pouco a tecnologia, né, dentro dos efeitos
que ela gera para poder acontecer como cultura, como cinema na cultura, né? A linguagem audiovisual, ela vai a gente pensar assim, né, linguagem em si, né, o que, que é o que formata essa linguagem, né? Então, quais os elementos que a gente utiliza, como é que foi a construção desses elementos para que ele possa ser entendido, né, como linguagem. E audiovisual, bom, obviamente a gente está falando então de imagem e som, né? E eu parto um pouco da ideia do Eisenstein, teórico soviético, diretor e teórico importante para a história do cinema, e ele tem um livro chamado A Forma do Filme, que é interessante, ele pensa o cinema como um organismo vivo, e para ele, cinema é montagem. Montagem de quê? De planos. O plano seria a célula nesse organismo vivo, né, o menor elemento. Né? Então, ele está pensando a partir da imagem no plano isolado, para depois isso como um plano em sequência e na montagem de todos os elementos que vão compor o filme, que é o produto final. Pensar um pouco composição de imagem, é claro que, bom, como manual, eu acho que a gente precisa passar um pouco pelos macetes, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a regra dos terços, né? São macetes na construção da imagem, mas tem outras questões a serem pensadas. Então, buscar a horizontalidade, a verticalidade, os planos cruzados, diagonais, circulares, espirais, né? Tudo são elementos na composição da imagem estática que a gente vai puxar também para o plano cinematográfico. A regra dos terços, a gente divide a imagem em três verticais e três horizontais. A gente tem quatro secções, né, quatro pontos, que são onde essas linhas se encontram, e o macete é você utilizar essa grade, né, para poder distribuir os pontos de maior importância no seu plano. Né? É importante o estudo do plano fotográfico, porque cada plano precisa ser muito bem pensado. O plano, a gente vai pensar ele um bocado a partir do nosso corpo, né? Eu gosto de pensar, né? Aqui eu tenho essa figura aqui, essa mulher que está dividida em três grandes planos, né? Um corpo inteiro, um plano médio da cintura para cima e um close do rosto. E, enfim, né? Então a gente tem os planos abertos, qual que é o personagem do plano aberto? O lugar onde a história vai acontecer, até né, que são os grandes planos gerais, e até o plano geral, que é o personagem de corpo inteiro. Os planos médios são divisões do corpo, né? Então, plano americano, 2/3 do corpo, do joelho para cima, né? O plano médio da cintura para cima, médio curto até o peito, e os planos mais fechados, os closes, né? Que a gente chama de close de rosto ou detalhe, também, com um plano próximo, com um relógio, dedo, né? Um elemento, uma moeda, uma chave que vai estar na mão do personagem e tal. Tem também a questão dos ângulos de câmera, né? Então, um ângulo padrão que está na linha do olhar do personagem, o plongé, que vem de mergulho, né? Então, a gente está vendo uma imagem de cima para baixo e o contra-plongé de baixo para cima. É usado também picado e contra-picado no caso de plongé e contra-plongé. Planos conjuntos, movimentos de câmera, né, e para poder pensar na montagem desses planos que foram construídos. Para a gente chegar na iluminação, que a gente tem triangulações básicas, isso é claro no mundo ideal, né, gente, com várias iluminações, às vezes a gente está usando uma janela, uma luz padrão de serviço, mas para a gente poder pensar também, né,
é importante a iluminação da cena, e isso o leigo deixa muito passar, né? Eu aqui, numa produção muito simples, estou com uma iluminação de janela, uma iluminação frontal aqui, de um ring light simples, mais uma luz de cima, né? Então, podia ter ainda um contra aqui, né? Bom, são exemplos que eu estou passando aqui como um plano de iluminação básico, mas é importante fazer esses mapas de cena prévios, assim, para a gente saber o que vai fazer, né? E fala um pouco disso que estiver falando de pré-produção. Alguns elementos bem usuais, né, equipamentos de iluminação, como setlight, luzes par, softs, elipsoidais, Fresnel e o PC, são luzes que a gente utiliza no teatro também, no espetáculo, em música, mas utilizado no audiovisual. A gente tem uma migração para iluminação digital, como a LED, mas a gente ainda usa luzes analógicas. É bem importante que a gente está usando luzes analógicas, é importante a gente pensar na amperagem do lugar, né, da locação onde estiver sendo gravado, isso pode te criar problemas, né? Então, uma boa dica é pensar as extensões, tamanho, ligações e tudo, e às vezes até baterias, geradores de energia, que pode ser o caso, às vezes uma locação numa casa de madeira ou numa externa longe, em que a gente não tem uma fonte de energia, né? Então, isso tudo são problemas que a gente precisa pensar na produção, principalmente para iluminação. Os rebatedores são bem úteis para utilizar, eles são úteis na iluminação, inclusive não utilizam a luz elétrica, né? São manuais e eles são esse tipo barraquinha, né? Ele tem um fundo branco padrão, mas também pode usar um prateado ou um dourado, dependendo da cor que você quer realçar. E os filtros, difusores e gelatinas, a gente tem gelatinas tanto para corrigir uma luz, quanto para colorir, para eu pintar com a luz. Hoje em dia, como eu disse, a gente tem a luz LED que ela usa também as cores dela, já você consegue programar na própria iluminação, e então, né, dá para ver, tem diminuído um pouco o uso das gelatinas. É importante pensar nessa produção em sala de aula, essa produção de guerrilha, assim, a gente usa muito materiais alternativos, né? E a gelatina, ele é um material bem específico a gente precisa pensar em segurança quando a gente está falando de iluminação, né? Um equipamento que esquenta, o celofane, por exemplo, ele derrete, né? Ele não suporta altas temperaturas e não vai colorir direito a sua luz. Então, a gelatina é um equipamento específico para isso, né? Buscar lojas especializadas, porque não só pela segurança, mas pela qualidade de trabalho mesmo.